Afinal, qual é a diferença do profissional técnico em podologia para o profissional tecnólogo ou bacharel, que são os graduados em podologia, e o podólogo para o podologista? Nossa, é muita informação, né? Confuso? Calma que eu vou te ajudar neste vídeo. Para te explicar de uma forma didática, eu resolvi usar aqui, lançar mão do nosso Flipchart. Vamos lá. Primeiro, a podologia é uma ciência da área da saúde, que desde o ano de 2000 iniciou a sua formação base, o curso técnico em podologia. Tá? Esse profissional aqui, antigamente, ele era chamado, lá atrás, antes disso daqui, ele era chamado de calista pedicuro e depois também passou a ser chamado de podólogo. Mas quando surgiu o curso técnico, que se tornou inclusive obrigatório para se atuar na podologia, ter pelo menos a formação de nível técnico, passou então a se chamar, além de podólogo, técnico em podologia. Pois bem, a questão é que quando surgiram os cursos de graduação, iniciou-se uma divisão desses formatos. Na graduação, nós temos duas possibilidades, dois tipos de formações, ambos de nível superior na graduação. O tecnólogo, que não é a mesma coisa que o técnico. Tem muita gente que, o nome é parecido, tecnólogo e técnico. Não é a mesma coisa, tá? E o bacharel. Jonas, o profissional tecnólogo e o bacharel, eles são do mesmo nível de formação? Sim, ambos são graduados. Ambos têm o 3º grau, formação superior, tanto tecnólogo como bacharel. Inclusive, ambos podem, no futuro, fazer uma pós-graduação. Por quê? São formações de nível graduação, elas podem evoluir. Mas elas são diferentes, o tecnólogo e o bacharel. Apesar de serem o mesmo nível, elas são formações diferentes. Mas o que difere, basicamente, principalmente nível de atuação? A formação do tecnólogo, ela é mais resumida. Ela geralmente tem 2 anos e meio. E a formação do bacharel, ela é um pouco mais profunda, podendo chegar aí de 3 a 4 anos. Aí depende também dos dias, né, carga horária semanal e por aí vai. Quantas disciplinas você vai estudar por semestre e por aí vai, tá? Então, 2 anos e meio ou 3 a 4 anos, essas são as médias, tá, que existem aí hoje no Brasil, tá? Mas, Jonas, e o curso técnico? O curso técnico, ele tem apenas um nível de formação, que é o próprio técnico, tá? E ele tem uma carga horária mínima de 1.200 horas. Para que eu seja considerado um curso técnico, ele tem que ter 1.200 horas. E o grande diferencial do técnico, eu já falei inclusive isso no outro vídeo, tá? Que inclusive está aqui em cima nesse card, para depois você poder assistir e saber qual é a melhor forma de entrar no mercado de podologia, que aqui eu estou te mostrando só as diferenças, né? Então o outro vídeo você pode também entender a minha opinião sobre isso. E você vai estudar 1.200 horas, vai sair com uma formação de nível técnico, tá? Uma informação muito importante, relevante, é que geralmente a gente fala assim, mas esses cursos são reconhecidos pelo MEC. Vamos entender quem é o MEC? O MEC é o Ministério da Educação e Cultura. É o Ministério da Educação, pode-se dizer assim. E ele somente regula sobre as formações de nível superior. O MEC não intervém em formações de nível técnico. Mas, Jonas,
eu já fui lá no site do MEC, inclusive tem um vídeo antigo seu lá do canal, que você fala sobre pesquisar o curso técnico no site do MEC. Na verdade, o MEC só hospeda as secretarias de educação. Secretaria de Estado de Educação. Essas secretarias é que regulam os cursos técnicos. São elas que emitem as autorizações para as escolas poderem ministrar esses cursos de nível técnico. E são elas que validam o certificado, que na verdade não é esse nome, né? O nome correto é diploma. O diploma não é válido pelo MEC, o diploma é validado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado, cada um tem o seu estado, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e se eu for para São Paulo, eu tenho que solicitar uma nova autorização aqui para São Paulo e para qualquer estado que eu tiver, tá? E o MEC, ele simplesmente cede um sistema nacional que chama SISTEC. Esse sistema aqui, ele apenas hospeda as instituições que são autorizadas pela Secretaria de Educação, tá? Então, certificado pelo MEC, primeiro que não é certificado, é diploma. Então, toda vez que você fala assim, certificado reconhecido pelo MEC, já suspeita, porque o MEC só vai regular sobre graduação e graduação só vai emitir diploma. Assim como o curso técnico, que também é diploma, mas não é validado pelo MEC, sim pela Secretaria de Educação. Gente, isso aqui é muito importante que todos entendam. Isso não é só para podologia, para qualquer formação, quando for de nível técnico, vai ser Secretaria de Educação estadual. Quando for graduação, aí sim vai ser o MEC, tá? Beleza. Mas, Jonas, e na prática, no dia a dia, na real, qual é a diferença? Primeiro, esse profissional que fez tecnólogo ou bacharelado, ele vai ser chamado de podologista, que é uma nomenclatura herdada dos países europeus que tem formação de nível superior, podologista. Já quem faz o curso técnico hoje em dia é chamado de técnico em podologia ou podólogo. Então, essa é a primeira diferença dos níveis de formação. A segunda diferença, a atuação na prática. Bom, aí confesso para vocês que existe sim uma diferença entre os níveis de formação em conteúdos, o que esse profissional aprende e o que esse profissional aprende. Mas na prática, eles não têm tanta diferença assim. O que nós vemos hoje são muitos profissionais técnicos saindo de uma formação base melhores do que alguns tecnólogos. Por quê? Porque a forma como a educação está funcionando, principalmente no sistema EAD, ela é muito deficiente para o tecnólogo. E o tecnólogo sai muito raso, sem aprofundar, sem entender bem quais são as podopatias, quais são as áreas de atuação, como que o podólogo deve atuar. Quando eu falo podólogo, eu já estou falando até do próprio podologista também. Mas na raiz aqui, quando iniciou essa ideia, essa divisão, a ideia principal é que o podologista faça um trabalho mais profundo e o técnico faça um trabalho mais de prevenção. Não vou dizer um trabalho superficial, mas um trabalho de maior prevenção. Então, para a gente concluir e você poder entender de uma vez por todas, a proposta original, que veio sendo adaptada ao longo dos anos, é que o técnico em podologia seja o profissional que faz a podoprofilaxia, que é aquele atendimento mensal ou quinzenal que o profissional oferece aos seus clientes, corte de unhas, curetagem, lixamento, toda a parte de prevenção do aparecimento de micoses, tanto nas unhas quanto em outras partes dos pés, a prevenção do aparecimento de onicocriptoses, o podólogo também vai tratar
Vai tratar a onicocriptose? Sim. Se eu tenho uma espícula, se eu tenho um processo inflamatório, o técnico vai tratar, ele trata. Se eu tenho uma lesão, seja ela qual for, superficial, que seja causado ou por um calçado inadequado, gerando ali uma bolha, ou uma outra pequena lesão traumática, o técnico vai acompanhar. Só que, quando ele vai avaliar mais detalhadamente alguns casos, principalmente de onicocriptose, ele não consegue, somente com as ferramentas que ele tem, resolver. A grande maioria resolve, mas alguns casos, eles não são simples de se resolver, porque a causa desses problemas não é tão simples. Ah, porque cortou a unha errado e gerou a onicocriptose. Ok. Porém, tem casos de pessoas que cortam a unha errado e não desenvolvem a onicocriptose. E tem pessoas que não cortam a unha errado e desenvolvem a onicocriptose. Por que isso acontece? Porque são outros fatores mais profundos. Questões de marcha, postura, movimento, até mesmo deformidades ortopédicas. E quem vai identificar tudo isso? O podologista, né? Então vamos fechar aqui com outro exemplo. No caso aqui, o técnico em podologia é o profissional que vai tratar as hiperqueratoses, desbaste dos calos, calosidades, vai tratar o calo com núcleo, remover o núcleo. Só que, o que está causando esse calo? É o atrito. Esse atrito é proveniente de quê? Aí são várias causas. E aí, quem vai conseguir agir na causa, na maioria das vezes, não é o técnico, e sim o podologista, o tecnólogo ou o bacharel. Agora, existem muitos técnicos em podologia que se aprofundaram seus estudos e desenvolveram habilidades complementares que podem fazer muito do que o podologista faz. Mas, Jonas, não seria uma atribuição somente do podologista e não mais do técnico? Sim, na teoria isso é uma proposta, porém na prática isso não acontece. Então você vai ter, por exemplo, hoje técnicos em podologia que foram estudando e que hoje fazem palmilhas, que foram aprofundando e que trabalham em equipes multidisciplinar, que foram estudando, aprofundando e hoje tem recursos diversos que seriam, teoricamente, prioritariamente desse podologista. Só que o podologista, muitas vezes, hoje, com uma formação que não está sendo alinhada com a proposta, acaba nem ele sabendo muito bem como lidar com isso. Ou seja, na prática, gente, hoje, no Brasil, nós não temos ainda uma organização estrutural. Mas sabemos que níveis de formação são diferentes, né? Como a gente não tem ainda a regulamentação da profissão, a gente não tem ainda uma forma tão exata de se caminhar com isso. O que se sabe é que a formação de nível técnico é a mínima para se habilitar uma pessoa para exercer a podologia no Brasil. Pode-se não ter um conselho, pode-se ainda não ter uma definição de que cada profissão faz, de cada profissional, de cada nível de profissão faz, mas já se sabe que o mínimo de formação é a formação de nível técnico. E as vigilâncias sanitárias municipais geralmente exigem essa formação para que você consiga, por exemplo, legalizar o seu consultório de podologia, tá? E numa fiscalização ou numa legalização, onde você vai estruturar toda a sua parte documental, eles geralmente exigem pelo menos esse nível de formação técnica. Mas eu posso ser também tecnólogo ou bacharel. No fim das contas, chegamos à conclusão nesse vídeo que, apesar de não ter ainda tanta clareza nesta divisão, porque as formações, apesar de não serem iguais, mas preparam as pessoas para realizar os mesmos procedimentos, sabemos que é muito importante estudar. E a proposta inicial é que comece com o técnico e depois, ao passar do tempo, se assim você entender que é viável, avance para fazer um nível superior,
que depois você ainda vai poder fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que deixe um like e te convido a se inscrever no canal, onde eu divulgo muitas informações sobre podologia e te ajudo a se desenvolver tecnicamente, se tornando uma profissional de podologia de sucesso. É isso aí, te vejo no próximo. Mas peraí, deixa eu me apresentar. Sou podologista, Jonas Campos. Eu comecei aqui como técnico. Na verdade, eu comecei como calista pedicuro com especialização em podologia. Em 2001 fiz o técnico, em 2020 me formei podologista. Estou diretor aqui do IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Podologia, e oferta esse curso técnico. E também tem uma parceria com a Unifil, que é uma universidade de Londrina, onde a gente também oferta a graduação tecnológica em podologia. E resolvi criar esse canal para ajudar você que está no mercado e está com dúvida, e também para quem quer entrar no mercado e não sabe por onde começar. Então, muito obrigado por esse vídeo e a gente se vê no próximo.